Shalom! Estamos iniciando Conectadas com a Bíblia, estudo bíblico online. Conectadas com a Bíblia, a aula que conecta a palavra de Deus ao seu coração. É um privilégio, uma grande alegria e satisfação em Cristo Jesus. Nesta noite de terça-feira, dia 11 de novembro de 2025, obrigada pela participação, obrigada que você que chegou aqui, que separou um tempo para estarmos reunidas em torno da palavra, para conhecermos melhor da palavra de Deus. Estamos na aula número 15 de Daniel. Nós vamos falar nesta noite acerca da visão dos 4 animais. Muitas coisas a gente aprende sobre o livro de Daniel, um livro que fala do futuro, mas que também fala do presente. Muito bem, vamos nesta noite iniciarmos profeta Daniel. Nós falamos na aula passada do Nabucodonosor. Vamos acompanhar aí na telinha? Olha aí. No primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia. Ups, não é mais Nabucodonosor? Vamos voltar. No primeiro ano do reinado de Belsazar, Daniel, capítulo 7, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho. E com o sonho ele teve visões que passaram pela sua cabeça, diante dos seus olhos, quando estava Daniel deitado em sua cama. Sonhos e visões. Não, você não se enganou. Eu estou realmente lendo o capítulo 7 de Daniel. Versículo 2. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no grande mar, ou mar grande. Anote esse número, 4. E 4 animais, o número 4 aparece novamente. Grandes animais, eles eram diferentes uns dos outros e eles subiam da onde? Do grande mar. Tá conseguindo montar esse cenário? O primeiro animal era como um leão. Ele tinha asas de águia. Eu, Daniel, olhei até que lhe foram arrancadas aquelas asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. E aí ele continua olhando e eis que vem o segundo animal. Mas vamos ver aqui. Pela ordem cronológica, após o capítulo 4 que nós estudamos, segue então o capítulo 7. Hoje eu vou ensinar vocês a ler o livro de Daniel de uma forma como nunca antes você viu. Eu acho, eu espero que você ainda não tenha. Mas se você já leu, nós vamos fazer esse exercício juntas novamente, porque eu já li e eu vou ler junto com vocês. Então, a dica é: você vai ler o livro de Daniel, primeiramente, todos os capítulos, do 1 ao 12. Aí agora a gente vai ler durante essa semana, tem o final de semana também. Você pode ler na ordem cronológica. Então você vai do capítulo 1 até o 4. Você não lê o 5 e o 6, você vai pro 7. Saindo do 4, a gente entra pro 7. Combinado? Então a gente vai fazer essa lição juntas, ok? Então, o que acontece? No capítulo 4, nós estudamos o rei Nabucodonosor comendo grama. Agora, no capítulo 7, nós vamos estudar sobre um rei, só que dos últimos tempos. Esse rei dos últimos tempos. Lembra da estátua? Os 4 impérios, por isso que eu pedi para você anotar o número 4 nessa leitura que a gente fez de Daniel, capítulo 7, do 1 ao 4. Então, os 4 impérios mundiais. E por que os 4 animais aqui em Daniel 7? Tem um propósito. Então, esse último rei do tempo dos gentios, ele vai ser destruído e colocado no lago de fogo. Por quem? Pelo Filho do Homem. Toda vez que você vê profeta Ezequiel, profeta Daniel falando Filho do Homem, está se referindo ao Senhor Jesus Cristo,
que já veio na sua primeira vez como Cordeiro de Deus, não para julgar o mundo na primeira vinda, mas para salvar o mundo. A segunda vez, o Filho do Homem vem do céu e aí sim ele vem para julgar com retidão e com justiça. E aí, quando o Senhor Jesus voltar na terra, o que vai acontecer? Ele vai receber o reino eterno de Deus Pai a favor de todos os santos do Altíssimo. Ou seja, a favor de todos aqueles que creem no Senhor Jesus, de todos os tempos, de todas as eras, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Agora, esse reino, voltando aqui na estátua, que retrata o fim do tempo dos gentios. Então, recordando, o que é o tempo dos gentios? Israel recebeu a revelação, recebeu os oráculos de Deus, receberam a palavra, só que eles falharam. Eles viraram as costas para o Deus vivo e se jogaram na idolatria. E Deus falou, vou mandar profetas. E eles não davam ouvido aos profetas. Então o que Deus fez? Ok, vocês querem paganismo? Eu vou entregar vocês para vocês viver debaixo do poder dos gentios. Então isso é o tempo dos gentios. Lembrando da estátua, qual foi o primeiro império no tempo dos gentios? A cabeça de ouro, que representa quem? Nabucodonosor, muito bem. Esse que nós estudamos do capítulo 1, 2, 3, 4. Ele só se converteu no final, depois que Deus teve que tratar com ele face a face. Teve que deixá-lo cair ao chão, retirou o trono dele, foi um rei deposto, ele ficou por um período de 7 tempos e depois, como foi na revelação do sonho, deixou aquele tronco. A raiz não foi tirada. E aí ele então retornaria para o seu reino. Então foi temporário aquele tempo que o Senhor tratou com ele e mudou o coração dele. Foi trocado antes o coração dele como uma lição, uma disciplina, até que ele reconhecesse que quem governa sobre os céus e a terra é o Deus Altíssimo. Aí sim, Nabucodonosor, depois de ter um puxão de orelhas daquele, ele reconheceu quem é o rei sobre tudo e sobre todos. Então, o fim desse reino que começou com Nabucodonosor, depois a gente vai estudar que vai cair o império da Babilônia entre os medo-persas, então vai vindo uma sucessão de reinos. Fica um tempo, cai, entra outro. E na estátua tem 4 impérios. Aqui nós lemos em Daniel 7 que tem 4 animais. Animais, impérios, estátua, o que é isso, né? Calma, que a gente vai estudar com cuidado e com carinho. Então, o final do reino, do tempo dos gentios, é o início do quê? Acabando o reino dos gentios, vai entrar o quê? O reino do Messias, o Senhor Jesus Cristo, ou seja, todo Israel, assim como o apóstolo Paulo ensinou em Romanos, será salvo. E aí todo Israel estará sujeito ao seu Messias. Aí sim, eles vão entender que o Senhor Jesus, que o Messias é Jeová, que o Machia é Yeshua, o Salvador, o prometido das Escrituras. Aí, nesse tempo, Israel entenderá o que é Isaías 53. Eles entenderão perfeitamente essa profecia. Vamos abrir juntas? Isaías 53, muitas vezes nós lemos, é um texto clássico falando do Cordeiro de Deus, mas aqui o profeta Isaías estava já dizendo ao seu povo, Israel, aos judeus, dizendo: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele uma raiz de uma terra seca. Ele não tinha parecer nem formosura. Olhamos nós para ele e nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Por quê? Porque os judeus, eles desejam um rei, uma realeza,
uma beleza, glória, glamour. E eles não viram nada disso na pessoa do Senhor Jesus Cristo na primeira vinda. Mas na segunda vinda, vamos ler isso daqui como se nós estivéssemos fazendo uma viagem para o futuro, depois que acabar o império, o tempo dos gentios, e aí Israel vai entender, olha só, era desprezado, versículo 3, o mais indigno entre os homens, homens de dores. Se você está lendo o Evangelho de João, hoje nós vemos que ele foi levado para Anás, para Caifás, para Pilatos, e um ficava jogando para o outro, e nada de errado havia com o Senhor Jesus. Nenhum mal eles viram, homem inocente. Mas tudo isso para cumprir a profecia. Vamos continuar a leitura. No ponto de vista judeu, olha isso, gente. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores. Olha, pensando, lendo João, que nós estamos nos últimos capítulos, 18, 19, 20, e escondia o rosto, era desprezado. A gente não fez caso dele, quer dizer, nós rejeitamos o Messias. Verdadeiramente, olha aqui o judeu convertido, verdadeiramente ele quem? Quem é essa pessoa do pronome aqui? Ele. É o Messias, é o Senhor Jesus. Tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então, lembrando, a primeira vinda, ele veio para resolver o problema do pecado. Segunda vinda, ele vai tratar com a justiça. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5, verdadeiramente, olha, ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz que tanto o judeu deseja, que tanto o mundo gentil deseja, como tudo e todos desejam a paz, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Somente o sangue de Jesus tem o poder de nos purificar de todo o pecado, do pecado original e dos pecados. Então pensa numa árvore, já que a gente falou de árvores, pensa nessa árvore e ela tem a raiz. E ela tem o tronco e ela tem os seus ramos. Então tem o pecado raiz, que é o pecado original, que todos nós herdamos de de Adão, lá de Gênesis. Abraão não tinha vindo ainda nesse tempo. Então, esse primeiro homem que Deus criou, e por causa de um homem, o pecado entrou no mundo. Mas através do último Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, todos fomos vivificados nele. Então são coisas, como a Bíblia fala muito do tempo, fala do passado, presente, futuro, e é importante, pensa sempre na figura de um relógio, tempo. Se você não colocar tempo na Bíblia, tudo fica fora de lugar. O ponteiro da hora não trabalha direito, do minuto, dos segundos, fica tudo confuso, você fica fora do tempo. Mas quando você coloca os personagens, para quem que está falando, é Antigo ou Novo Testamento? Tem aplicação para a igreja? Então, que nem Isaías 53 tem aplicação para nós, podemos fazer aplicação. Mas aqui está tratando, é o profeta Isaías falando com a nação judia que não cria no Messias. Mas no futuro, eles vão entender. Aí eles vão falar, todos nós, versículo 6, andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho. E hoje tem judeu espalhado para todo canto do mundo. E todos os profetas falando, vocês vão ser espalhados. Então isso é disciplina do Senhor, é correção do Senhor. Cada um se desviava para o seu caminho, mas o Senhor, olha o mas do Senhor, fez cair sobre ele, sobre um judeu, o Senhor Jesus Cristo, que cumpriu toda a lei, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Então ele fez cair sobre o Senhor Jesus Cristo o peso, a carga pesada
de todos os pecados, não só de Israel, mas como também dos outros povos. Ele fez cair a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Ele, como um cordeiro, foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão do juiz ele foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, quer dizer, ele foi morto da terra dos viventes. Ele fala, eu não vim deste mundo, eu não sou deste mundo, né? Ele conversando com Pilatos. E aí, pela transgressão do povo, ele foi atingido. Pela transgressão do povo, o Senhor Jesus Cristo foi atingido. Que povo? A nação de Israel. Então Deus vai trabalhar com a nação de Israel futuramente. Então é como o Senhor Jesus Cristo mesmo fala em Mateus 24. Ele fala para os discípulos, fala, Senhor, quando que vai acontecer tudo isso? Quando vai ser o fim? Nos conta, que sinais nós vamos esperar disso? Porque judeu pede sinal, o grego pede sabedoria. Tem que saber distinguir o que é judeu, o que é gentil ou grego, né? E aí eles queriam saber quando vai ser o fim de tudo isso, Senhor? E o Senhor começa a citar o profeta Daniel. Quando chegar o tempo da desolação, que será na santa cidade. Onde que é a santa cidade? Jerusalém. Então, como diz o profeta Daniel, quem lê, entenda. Quem lê, entenda. Então, para quem foi dado os oráculos, a revelação, Romanos capítulo 9 fala, os judeus têm todos esses privilégios, porém, se ele não reconhece que é pecador e que necessita do Salvador, ele está 100% perdido. Ele precisa ter o reconhecimento do seu pecado, da gravidade do seu pecado, para então ser salvo. E esse é o tempo da graça, onde o evangelho da graça é anunciado, tanto para judeus como para gentios. E quem que recebe mais? Os gentios. Quando o Senhor Jesus Cristo estava saindo do templo, vieram para André e Felipe, queremos ver a Jesus. Quando Jesus sai do templo, quando ele vê que aqueles gregos querem conhecer Jesus, o relógio de Israel parou. Aí ele falou, meu tempo aqui acabou. Ele entendeu que o que ele tinha que fazer com a nação de Israel, ele fez. E sempre trazendo um remanescente. Nunca se esqueça disso. Em todos os tempos na Bíblia, sempre Deus preserva um grupo fiel, crente no Senhor Jesus Cristo. Sempre tem. É claro que hoje a maioria são dos gentios que creem em Jesus. É uma minoria que crê em Jesus dos judeus? É, mas existe. Então, quando acabar a plenitude dos gentios, a plenitude dos gentios são pessoas que não são da nação de Israel, que não são dessa linhagem, que aceitam o Senhor Jesus Cristo, nós estamos incluídas nisso, somos brasileiras, ou italiano, ou japonês, ou seja quem for, que quando completar o corpo de Cristo, a igreja, em Romanos 11, 25, aí acontece o arrebatamento, e o Senhor então vai trabalhar esses 7 anos, esse período que o profeta Daniel ensina no capítulo 9, que a gente vai estudar depois com cuidado, vai ser o tempo da tribulação, e aí Israel vai ser como uma mulher grávida que sofre as terríveis dores de parto. Então, quando a mulher sente a dor de parto, quando a criança nasce, aquela dor cessa. Há uma alegria indescritível. Você não lembra mais daquela dor, porque aquela alegria de que tem uma nova criatura ali, e é essa ilustração que o Senhor Jesus traz em Mateus. O capítulo de Mateus é maravilhoso, você pode perfeitamente trabalhar com Daniel, com Apocalipse, é tudo tratando lá na frente, no futuro. Então, quando Israel sofrer essa dor de parto, é por quê? Porque é Deus lutando com todas as suas forças para que essa nação
se arrependa e se converta. E aí, vamos continuar aqui, ó. Versículo 9, voltando para Isaías. Agora que crucificaram, o Senhor Jesus morreu, puseram numa sepultura com ímpios. E com o rico na sua morte, que é Nicodemos, José de Arimateia, foram homens que trabalharam nisso para cobrir o corpo do Senhor Jesus com lençóis, para colocar num jardim novo, colocar num sepulcro novo, onde não tinha usado por nenhum outro corpo. Então o judeu tem uma coisa muito séria com essa questão da purificação, e foi tudo no período da Páscoa. Então, para eles comer a Páscoa, eles não podiam se contaminar, eles não podiam mexer no morto. Mas eles tiveram todo este cuidado, porque eles reconheceram, é um remanescente naquele tempo onde o Senhor Jesus Cristo veio, que foi cuidado para fazer isso. E nós vemos que essa profecia se cumpriu quando esse homem rico na morte de Jesus, porque nunca o Senhor Jesus Cristo fez injustiça, nem houve engano na boca do Senhor Jesus Cristo. Versículo 10, todavia o Senhor agradou moê-lo, quer dizer, Deus Pai se agradou fazer isso. Por quê? Porque foi isso que eles combinaram. Esse é o plano. Você vai para destruir, com julgar o mundo, o pecado e Satanás. Você vai para fazer isso na primeira vinda. E depois, quando Jesus fala, Pai, glorifica-me, chegou a hora, glorifica a mim para que tu sejas glorificado, é ele pedindo pela morte. E quando ele ora em Getsemane, ele fala, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Porque ele sabia que o Senhor, no momento da cruz, Senhor, eu quero me referir a Deus Pai, virou as costas para Jesus. Por quê? Foi para Jesus? Não, foi por causa dos nossos pecados. E isso foi dolorido para Deus Pai. Mas essa foi a forma do pagamento. Então, o Senhor Jesus recebeu tudo, toda essa carga, toda essa dívida violenta que nós tínhamos por causa do pecado, o Senhor Jesus Cristo recebeu morrendo lá na cruz do Calvário. Então, a ressurreição é a garantia de que nós teremos a vida eterna. Então, todavia, Deus Pai agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Lembrando que os animais no Antigo Testamento, eles eram levados para um sacerdote, um animal perfeito, sem nenhum defeito. Eles examinavam esse animal durante 4 dias, e aí ele tinha que subir, ele tinha que ser aceito. A mesma maneira o Senhor Jesus Cristo, ele expiou os nossos pecados. Aí ele vem, continuando o versículo, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo. Olha Deus chamando Jesus de meu servo, o justo. Então, se hoje eu sou declarada justa, você que crê em Jesus é declarada justo, somos justos por causa do justo, que é o Senhor Jesus Cristo. Justificará muitos, olha isso. Quer dizer, eu e você, há muitos, muitos quem? Há quantos crerem no Senhor em todas as eras, em todas as próximas gerações. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Então o preço já foi pago, já foi provisionado lá na cruz, a obra completa, salvífica do Messias, o Senhor Jesus Cristo. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou, entregou, doou a sua alma na morte. Ele foi contado com os transgressores, lembra? Um ladrão à direita e outro à esquerda. Mas ele de novo o pronome ele é quem? O Senhor Jesus Cristo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercede.
a primeira palavra na cruz do Senhor Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então pense que às vezes as pessoas falam: poxa, o momento da tribulação é um momento terrível aqui na terra. A igreja vai ser arrebatada. Imagina a igreja sendo tirada daqui da terra. Vai ser esse momento de disciplina do Senhor. Mas ele vai trabalhar com 144 mil judeus selados, 12 mil de cada tribo, conforme Apocalipse 7, 14 descreve. Então pensa, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo no período da tribulação. Então isso é ou não é um Deus paciente? Isto é ou não é um Deus longânimo? Ou seja, como diz os profetas, Deus não tem prazer na morte de ninguém, não. Muito pelo contrário. Deus deseja, Ele luta com todas as suas forças para que o homem se arrependa, para que o homem se converta. Então a Bíblia é uma alerta. Cuidado para você não cair. Cuidado, perigo na frente. Cuidado, seus dias estão contados. É uma alerta diária. A Bíblia está cheia de avisos. Então, saindo aqui de Isaías, então, voltando aqui para Daniel, o reino do tempo dos gentios vai terminar, e quando aquela pedra que é Jesus, a pedra representa Jesus, Jesus é a rocha, ela vai esmiuçar, vai acabar com todos esses impérios, e aí sim Israel convertido, todas as nações vão ter Israel como modelo e todos vão adorar o Senhor, o Messias. E isso vai ser a favor de todos os povos. Não pensa que Israel é o queridinho de Deus. Não é isso. É que Israel foi escolhido para ser um canal de bênçãos para as demais nações. Ok? Então, voltando aqui. Vamos seguir. Acontecerá que a gente vai ter que recordar aqui algumas coisas para a gente continuar Daniel 7, porque vem coisas de ensinos proféticos. Então vamos recordar o que nós já estudamos até aqui, capítulo 1, 2, 3, 4. No capítulo 1 tratou o quê? Da preparação dos jovens, Daniel, seus amigos lá na corte de Nabucodonosor para servi-lo. Aí você pergunta, mas o que Daniel tem a ver com toda essa iniquidade, com toda essa rebeldia do povo? É, porque Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles eram o remanescente que Deus escolheu para que fosse para a Babilônia. E lembra que houve conversão. E também alguns outros judeus foram levados, exilados para a Babilônia. Exceto, eu não sei se eu já comentei aqui, se eu não comentei, vou falar agora, o profeta Jeremias, ele é um profeta contemporâneo. Mas Daniel tem um caráter diferente, porque Daniel, ele não foi um profeta que foi chamado para falar com o povo de Israel. Por quê? Porque ele foi exilado. Então ele viveu toda a vida dele, desde a sua mocidade até a sua idade avançada, né? E na Babilônia, ele nunca mais voltou para Israel. Então, um profeta diferente. Agora, Jeremias, ele ficou em Israel. Mas ele tinha os escritos de Jeremias, Daniel tinha, ele tinha os escritos de Isaías, ele tinha todos os outros livros antes aqui de Daniel, ok? Então ele conhecia, ele estava preparado com as escrituras, ele tinha essa intimidade, ele e os seus amigos. E outra, eles vieram da família real, vamos lembrar disso. Eles tiveram uma instrução bíblica, ensino bíblico, e aí a gente faz uma aplicação para hoje. Olha a importância de nós, como pais, principalmente os pais, eu estou falando agora no gênero masculino, né? Os pais, os homens, eles têm essa responsabilidade de ensinar os filhos no caminho do Senhor, porque o pai é o sacerdote do lar, né? Então, assim, nós vemos que no tempo em que eles estavam lá em Jerusalém não, Judá, tá? Desculpa, profetas de Judá. Eles tinham o rei Josias, que era um homem temente a Deus, que fazia o que era correto.
Ele tinha essa reverência com Deus, essa intimidade com Deus. Então eles tiveram uma base bíblica. Eles tiveram pessoas a quem eles olhassem e falavam, olha, é uma referência para a minha vida. E como foi forte, hein? E como faz diferença quando os nossos filhos são doutrinados na palavra. Porque depois de um tempo eles vão ter que caminhar, sem que nós estamos à vista dos nossos olhos, vamos dizer assim. Mas quando a palavra é bem doutrinada, quando ela é gravada aqui nas tábuas de carne do coração, ninguém pode arrancar. E nós vimos isso aqui no capítulo 1 de Daniel, a firme decisão daqueles meninos, sabiam tomar decisões baseadas na palavra. A firme decisão dele nos princípios bíblicos que eles tinham aprendido outrora. Então, estão bem alicerçados na rocha que é Jesus. No capítulo 2, os jovens judeus lidaram com um capricho do rei, porque ele falou que queria que contasse o sonho, interpretasse o sonho. Ficou difícil. Nem os magos, astrólogos, ninguém. É impossível, você tem que contar primeiro, aí eu vou analisar e dar o significado. Mas o rei falou, não vou contar. Eu quero ver se vocês são mesmo homens instruídos, são caldeus, eu quero ver. Agora chegou a hora. A hora do teste. Vamos ver se vocês são mesmo tudo isso, porque eu investi na educação de vocês, agora eu quero ver. E lembrando que Daniel e seus amigos não foram chamados para isso. E aí falou, pena de morte, eu quero, matem todos eles. Rolam as cabeças dos todos os sábios aí de Babilônia. E Daniel quis saber, peraí, o que está acontecendo? Por que o rei apressadamente quer tirar a vida de todo mundo? E aí ele fica sabendo e ele pede um tempo. Um tempo para orar, e ele então chama os seus amigos, todos têm o temor de Deus e oram. Imagine, olha que rei, como é que ele era? Mimado, né? Não vai falar o que eu sonhei? Não vai interpretar? Então morre todo mundo. E ele consentiu, ele falou, tudo bem, vou dar o tempo. Enquanto eles estavam orando, e Daniel então recebeu essa revelação de Deus, que hoje está aqui no capítulo 4, e como é atual para nós hoje, falando desses impérios. Então falando, olha, Deus está realmente falando que vai ter os impérios, está vendo um cenário do mundo. Você quer saber como vai ser o futuro, Nabucodonosor? Você está preocupado com as coisas que vão acontecer? Então Deus te mostrou, Deus te respondeu. Então nós vemos que Daniel e seus amigos oraram, e Deus mostrou então, contou o sonho, a interpretação, Daniel contou, revelou, deu significado a Nabucodonosor, explicou como desenvolveria o tempo dos gentios após Israel perder a sua autonomia. E por que Israel perdeu a autonomia? Porque eles rejeitaram a palavra de Deus, viraram as costas por Senhor, queriam se voltar para a idolatria, para falsos deuses. E aí Deus falou, vocês querem isso? Eu vou te entregar para a Babilônia. E foi o que aconteceu. E no capítulo 3 de Daniel, o que a gente encontrou ali? As palavras-chave que nós verificamos no capítulo 1, Deus agiu. No capítulo 2, Deus falou, né? Porque Deus revelou, contou o sonho para Daniel. No capítulo 3, Deus manifestou o seu poder a favor dos 3 amigos, Misael, Ananias, Azarias. Eu sempre falo o nome em hebraico, tá, gente? Os 3 amigos de Daniel, quando confrontaram as ordens de um rei que queria que ele recebesse adoração. Lembra? A gente fez uma pesquisa e falando quantas vezes aparecia a palavra adoração, e nós vimos que adorar mesmo é somente a Deus. Então ali naquele campo de Dura, ele queria que todos olhassem para aquela estátua, que era uma réplica do capítulo 2, do sonho que ele teve, e aí a gente vê que eles disseram, nós não vamos nos prostrar diante desta imagem. Nós não vamos fazer isso com o nosso Deus. Você pode tocar sua banda aí, a orquestra, mas nós vamos lá para a cova do leão, desculpa, gente, para a fornalha. Não cheguei nas covas dos leões ainda, calma. Nós vamos para a fornalha. Se Deus
quiser nos salvar ali, ele nos salvará. Mas se ele não quiser, nós não vamos nos dobrar. E aí o rei ficou furioso, e aí a gente já sabe aquela história toda, que eles foram e ele viu um quarto homem, um ser do outro mundo, sobrenatural. Ele viu o quarto homem, que era o Senhor Jesus Cristo pré-encarnado, antes dele vir ao mundo em forma humana. E aí, quando ele viu aquilo, ele falou: vem para fora, é vocês mesmos? E ele constatou que aqueles homens nem pareciam que chegaram ali no meio daquela fornalha de fogo ardente. Gente, mas nem com tudo isso, Nabucodonosor entregou a sua vida para Deus. E aí, no capítulo 4, a gente vê que o orgulho tomou conta dele, então ele foi deposto do seu reino, mas temporariamente. Depois de 7 anos, ele voltou, né? Pelo costume que tinha antes, e tudo estava como antes dele se entregar para aquele transtorno mental, né? Então eu coloquei aqui uma linha do tempo de Daniel, só para a gente conhecer aqui, mais ou menos. Daniel e seus amigos chegaram lá, número 1, no ano 603, isso antes de Cristo. Depois aqui nós temos 553 anos antes de Cristo, mais ou menos 65 anos servindo a Deus na Babilônia. Olha isso, servindo a Deus num país pagão, sendo fiel a Deus, custe o que custar. E nós vimos isso, Daniel e seus amigos. Nós observamos isso nesses primeiros capítulos. Aí, quando chegar em 539 a.C., Daniel com 80 anos, que vai acontecer a queda da Babilônia. Que Daniel, capítulo 4, fala de Nabucodonosor, já no finalzinho do ministério dele ali na Babilônia. 536 a.C., Daniel com 84 anos, vai ser o retorno dos judeus e vai estar no Império Medo-Persa, que a gente vai estudar depois nos outros capítulos, que vai ser o capítulo 5, capítulo 6. Então a gente vai estudando conforme a ordem cronológica que eu vou ensinar para vocês aqui. Então, Daniel, quem foi? Ele foi um dos maiores missionários a uma sociedade extremamente pagã. Quando nós vimos pela primeira vez, ele tinha 15, 16 anos, cerca dessa idade. Então, Daniel, Ananias, Misael, Azarias arriscaram a sua vida ao recusar a comer as iguarias do rei, lá no refeitório do Palácio Real, no capítulo 1. Lembre-se que o livro de Daniel não foi escrito cronologicamente. Então quer dizer o quê? Que um capítulo ele não segue necessariamente a outro. Então, Patrícia acabou aqui o capítulo 4, então hoje a gente começa o capítulo 5. Não, ainda não. Porque a gente vai entrar nesta visão de Daniel e depois vocês vão entender como vai dar mais vida essa ordem cronológica. Eu já vou passar aqui para vocês, que falta 10 minutos, meu Deus. Então vamos lá. Os capítulos foram arrumados aqui, do 1 ao 12, de uma forma para enfatizar certos pontos. Então tem um grande lapso de tempo entre os capítulos de Daniel. Nós observamos isso. Então quando ele está lá no capítulo 6, ele já está um senhor bem idoso, tá? Quase 89 anos, por aí. Então, após o capítulo 4, aparece um grande número de governantes que morreram na Babilônia. Ainda a gente está no Império da Babilônia, tá? Vamos ver uma listinha parcial desses governos. Então, teve Nabucodonosor, quando ele morre, mais ou menos no ano de 562 a.C., ele foi sucedido pelo seu filho, Evil-Merodach, que ele foi morto em 560 a.C., ele reinou apenas 2 anos após a morte do seu pai. Depois tem o Negal-Sharbuzkar, que foi o cunhado de Nabucodonosor, que ele sucedeu Evil-Merodach. Este Negal-Sharbuzkar, ele morreu de causas naturais no ano de 556 a.C.,
Ele reinou aproximadamente 4 anos. O Labor Soacade, ele foi o neto de Nabucodonosor, que subiu ao poder, mas ele foi assassinado em menos de um ano. Esse foi o neto, Labor Soacade. Cada nome, né, gente? Aí vem número 5, Nabonidos. Nabonidos, ele subiu no trono 556 até 539 a.C. E já com Nabonidos, já estavam, o Império Medo-Persa já estava de olho para invadir Babilônia. E aí, quando nós chegamos em Belsazar, que lá no capítulo 5 vai falar dele, ele é filho de Nabonidos. Então, pelos registros aqui das histórias que eu estava pesquisando, a mãe dele possivelmente foi ou uma esposa ou filha de Nabucodonosor. Então, ele já tinha uma linhagem, né, para suceder. Então, isso fortaleceu o clamor do trono real na Babilônia. Então aqui uma listinha dos reis e todos eles Daniel foi acompanhando, ok? Sempre ele viveu na Babilônia. Agora aqui no capítulo 7, a gente vê no primeiro ano de Belsazar. Então Belsazar, filho de Nabonido, porque olha só, volta um pouquinho no capítulo 5. Vamos fazer o teste aqui comigo. 5:1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Agora, vai para o capítulo 7. Olha a ordem. No primeiro ano de Belsazar, entende aqui? Agora sim, nós entendemos que acabando o capítulo 4, eu mostrei essa listinha dos sucessores. Agora você coloca capítulo 4, vem o capítulo 7. Quando vem as visões, sonhos, então Daniel começa a escrever. Daniel teve que escrever, teve que registrar. Ele relatou a suma de todas essas coisas que ele teve em visões no sonho. Agora não mais Nabucodonosor, agora a revelação vem para Daniel. Então Daniel aparece usando o seu dom de interpretar os sonhos, mas ele não revelou para ninguém. Ele não deu uma publicidade das revelações ao seu povo que vivia exilado ali na Babilônia. Ele apenas escreveu. Então observamos que Daniel escreve e guarda, além dele escrever, ele guarda para futuras gerações que as leriam para entender, ler para entender. Como seria o fim do tempo dos gentios e como Israel sobreviveria. O capítulo 7 foi escrito na língua hebraica, tá? Nos outros capítulos, ele foi escrito em aramaico. Por quê? Para que os outros povos, né, para que a palavra de Deus estivesse aberta, legível, entendível para as outras nações. Principalmente o capítulo 4, que Nabucodonosor quer contar para todos os povos, para todos os reis, o que vai acontecer no futuro, né? Então foi uma alerta que ele deixou. E aí a gente vê o que aqui? Daniel observa, escreve, guarda para que as futuras gerações possam ler como seria o fim do tempo dos gentios. O início foi com quem? Nabucodonosor. E aqui agora é uma complementação do capítulo 2. Como que vai ser o fim de tudo isso? Então começa o capítulo 7, o capítulo 8. Então é uma complementação do capítulo 2, tá? Então Deus não cancelou com a nação de Israel as alianças. Ele chamou Abraão. Ele falou, de ti farei uma grande nação. Todas as famílias da terra serão abençoadas por causa de ti. Ou seja, olha o canal de bênção aí, né? Olha a progressividade do Senhor. Deus não é homem para que minta. Então ele prometeu, ele selou uma aliança com Abraão, com Davi. Ele falou, Davi, do seu trono sairá um reino eterno. E que reino é esse? É o reino do Senhor Jesus Cristo, o Messias, na sua segunda vinda
aqui na terra. Então o povo judeu, ele precisava de paciência. Eles queriam saber quando que vai acontecer isso. Então eles precisavam de entender o tempo do Senhor, do Deus Altíssimo. Eles precisavam da instrução, da orientação dos profetas para trazer o quê? Esperança durante esse tempo difícil que eles viviam debaixo do poder dos gentios. Eu tenho apenas 3 minutinhos, deixa eu ver o que eu consigo aqui mostrar para vocês. Pega a sua caneta, por favor, e vamos dividir o capítulo 7 em 4 cenários. Então, do versículo 1 ao 6, o primeiro cenário, a visão que Daniel tem são 3 animais, vamos colocar assim, as 3 bestas feras, tá bom? O segundo cenário, anote aí, é o verso 7 ao 8, é a 4ª besta, é o 4º animal terrível, com dentes de ferro. Que animal é esse? Nós vamos estudar. O terceiro cenário, anote por favor, dos versos 9 ao 14, é um tribunal de guerra, tá? E o último cenário, que aí a gente termina o capítulo do 15 até o 27, o celestial intérprete. Então nós vamos trabalhar tudo isso com muito cuidado. Então você já tem uma lição, você vai ler Daniel 1, 2, 3, 4 e vai para o capítulo 7. Você já tem aqui essa divisão, ok? Você vai fazer essa lição de casa para que na próxima terça-feira nós estejamos aqui no mesmo horário, com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo e expectativa, porque a Bíblia é um livro da grande expectação. Então eu espero você com muita alegria na próxima terça-feira, se assim o nosso Senhor Jesus Cristo nos permitir. Até de repente, shalom, até mais. Espero você na próxima terça-feira.